Esse é seu devocional Examinai, examinando as fases da vida de Jó. Fase de número 3, vídeo de número 4. A restauração. Saudamos aos nossos amados e queridos irmãos com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o seu devocional Examinai, examinando a Escritura. Nós estamos examinando as fases da vida de Jó e esse é o quarto vídeo falando sobre isso. Então, neste momento, iremos examinar a Escritura. Gostaria de agradecer a todos vocês que são inscritos em nosso canal, que a palavra de Deus possa trazer frutos sobre as vossas vidas e que possa vos abençoar de maneira grandemente poderosa. Amém? Aqui nós estaremos encerrando esse momento de examinação, finalizando sobre a fase da vida de Jó, na última fase de sua vida. Para isso, nós iremos refletir um pouco o que fala o texto de Jó 14, versículo 7 ao 9, que diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Certo ditado afirma que a esperança é a última que morre. É verdade que há muitas esperanças vazias, desprovidas de sólido fundamento. Porém, a esperança do povo de Deus não se desespera, não falha e não morre. Veja que Jó usa essa figura de linguagem para ilustrar essa verdade. A esperança cristã é como uma árvore cortada. Mesmo decepada, volta a brotar. Mesmo vítima do mais brutal violência, renasce. Mesmo que venha envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Da mesma maneira que Deus faz esse milagre nas árvores cortadas, faz também em nossa vida, na sua vida. Muitas vezes os reveses nos atingem com golpes profundos, e como uma árvore somos cortados e arremetidos ao chão. A dor é profunda, as perdas são enormes e a esperança de um tempo novo se desfaz. Porém, quando tudo parece perdido, Deus envia sobre nós a sua chuva seródia do seu Espírito e a nossa vida floresce. Mesmo quando as raízes já parecem envelhecer na terra e o tronco dá sinais de morte, ao cheiro das águas voltamos a florescer, ao cheiro da palavra de Deus voltamos a florescer. Mesmo que sejamos golpeados duramente como Jó, que perdeu seus bens, enterrou seus filhos, a sua saúde foi abalada, que sejamos abandonados pela família, pelos amigos, que sejamos esmagados debaixo do rolo compressor das adversidades mais severas, podemos erguer um brado de triunfo e anunciar que nosso Redentor vive, como disse Jó. Nossa esperança não confunde, pois o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, como está escrito. Leia lá Romanos capítulo 5, versículo 5. Talvez sua vida espiritual esteja seca como um tronco cortado e suas raízes já não tenham mais vida. Talvez todos apostem em seu fracasso. Você mesmo não crê mais em restauração. Então do céu vem a chuva e ao cheiro das águas de Deus a vida brota da morte e o avivamento emana da crise medonha.
O que estava morto revive, o que estava seco floresce, o que estava sem verdor se cobre de exuberante vida. Caminhemos, portanto, de fronte da erguida, sustentados por essa viva esperança, pois Jó sabia que um dia tudo isso iria acabar e ele ia florescer, ele ia se reerguer como essa árvore, que assim ele cita em suas palavras. Jó também ele vive o drama da dor que um dia vai passar. Em Jó 16, versículo de número 6, ele disse: se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? A dor é uma experiência mais comum da vida. A dor física, que atinge o corpo emocional, que assola a alma. Um dos retratos mais dramáticos dessa amarga experiência é a família de Jó, que passou pelo terrível drama da dor. Como já mencionamos em vários outros vídeos, Jó era rico, um pai exemplar. O Senhor Deus próprio testificou de sua integridade, mas o inimigo das nossas almas questionou suas motivações. Deus permite que o inimigo tocasse nos bens, na família, na saúde de Jó, e ele vai à falência. Perde os 10 filhos num único dia. Além disso, ele foi afligido por uma doença terrível. O corpo foi tomado por chagas e as peles necrosou sobre seus ossos. Perdeu o apoio até de sua esposa e ainda recebeu injustas acusações dos amigos. Nesse mar revolto de dor, Jó não blasfemou contra Deus. Mesmo diante de dores indescritíveis, prostra-se, adora a Deus e diz: bendito seja o nome do Senhor. Jó ele foi aprovado por Deus, questionado por Satanás e acusado pelos homens. Mesmo amado no céu, foi fuzilado na terra. Sofreu perdas, enfrentou angústias e dores, perdeu bens, filhos e saúde. Perdeu o apoio da sua mulher e dos amigos, ficou só no pó e na cinza, amargando a sua dor. Quando estava encarquilhado, marrimo, com a pele necrosada e com o corpo tomado por feridas cheias de pus, ergueu os olhos aos céus a sua queixa. Do profundo de sua alma clamou, dizendo: se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Seu sofrimento foi atroz, incluía sofrimento físico e emocional, moral e espiritual. Porém, no meio da noite escura da alma, esse velho patriarca ergue os olhos rumo ao futuro e diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Jó estava profetizando, Jó estava falando do dia que Jesus viria a essa terra, morreria, se levantaria, ressuscitaria, e mesmo que ele morresse, um dia ele ressuscitaria e seu corpo estaria pleno e um dia ele veria a Deus. No tempo oportuno de Deus, brotou a cura para Jó. Deus restaurou sua sorte, devolveu-lhe seus bens em dobro, restaurou seu casamento com a mesma mulher, lhe deu mais de 10 filhos, sua dor cessou e seu testemunho ainda ecoa nos ouvidos da história. O mesmo Deus que consolou a Jó e restaurou sua sorte pode trazer um tempo de refrigério para a sua alma. Basta você crer e acreditar que Deus pode te tirar dessa situação. Porque como Jó falou em Jó 19, 25 ao 27, ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive
Eu sei, vocês estão me acusando que eu pequei, vocês estão me acusando que meus filhos pecaram, vocês estão me acusando de algo que eu não fiz, mas eu sei que o meu Redentor vive, o seu Redentor vive. Nesta hora eu te digo que o seu Redentor vive, é Jesus Cristo, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele e a minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Eu sei que o meu Redentor vive. Veja, Jó foi o mais rico e piedoso do seu tempo. O próprio Deus, como já falamos, deu esse testemunho a respeito dele. Jó era íntegro e reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Não havia ninguém na terra semelhante a ele, não obstante Jó foi provado e amargamente. O inimigo das nossas almas duvidou de suas motivações, alegando que Jó só servia a Deus por interesse. É verdade que existe muita gente que está vivendo desta forma, como o inimigo quer, mas o maligno insinuou que ninguém era capaz de amar a Deus, mais a Deus do que ao dinheiro, a família e a própria vida. Deus então entregou Jó a Satanás para que fosse provado. Jó perdeu tudo, seus bens, seus 10 filhos, como já falamos, morreram num único acidente. Uma enfermidade terrível assolou seu corpo. Nós estamos repetindo mais uma vez para que você entenda o que ele quis dizer quando ele falou: eu sei que o meu Redentor vive. Uma enfermidade terrível assola seu corpo, sua mulher se revolta com tantas perdas, tanto sofrimento. Pediu para ele amaldiçoar a Deus e morrer, ou adora seu Deus e morre. Seus amigos vieram de longe para condoer-se da situação, mas depois se tornaram consoladores molestos e acusadores. Eles o abandonaram e se revoltaram contra ele. A dor do abandono é cruel. Quem sabe você esteja passando pelo abandono. No auge de sua dor, Jó ergueu aos céus 16 vezes as perguntas: por que eu estou sofrendo? Por que minha dor não cessa? Por que perdi os meus filhos? Por que não morri no ventre da minha mãe? Por que o Senhor não me mata de uma vez? A única resposta que Jó ouviu foi o total silêncio de Deus. Porém, um rasgo de fé e num arroubo de esperança, esse homem íntegro, reto e temente a Deus se ergueu das cinzas e proclamou: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, a minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não a outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jesus também experimentou a dor do abandono. Isso ocorreu quando ele foi abandonado pela multidão que o seguia, quando foi abandonado por seus discípulos, que lhe havia prometido fidelidade incondicional. Jesus foi abandonado pelo próprio Pai ao fazer-se pecado por nós. Deus restaurou a Jó e exaltou seu filho sobremaneiramente após o amargo abandono, e ele pode fazer o mesmo por você aqui e agora. Você não está só, o seu Redentor vive. Chegamos agora no capítulo de número 42. Depois de Jó passar toda aquela tribulação com os seus amigos, depois que o Senhor ele começa a fazer algumas perguntas para Jó, aquelas listas de perguntas que nós podemos encontrar no capítulo 37, 38, 39. Aí agora Jó diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então veja o que ele fala aqui. Bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, a quem
É que sem conhecimento encobre o conselho. Na verdade, eu falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois. Havias dito e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir. Então veja aqui o propósito, o que foi que gerou essa situação na vida de Jó. Ele confessa aqui que eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Se pararmos para meditar, observar as palavras de Jó, que ele falou em Jó 42, 1, verso 2 e o verso 1 e o verso 2, não há outro igual a Deus. Deus é grandemente e incomparável. O ser humano, por mais robusto fisicamente, por mais rico financeiramente, por mais poderoso politicamente, é um ser frágil, vulnerável, que não pode ficar de pé, escorado no bordão da autoconfiança. Foi assim que Jó, o homem mais rico e piedoso de sua geração, se sentiu. Quando, porém, no meio de suas perdas e dores, Deus se revelou e ele compreendeu que no conhecimento de Deus está as respostas para as grandes indagações da alma humana e o solo firme para os vacilantes passos humanos. Quão grande Deus é! Ele é o Criador do universo e sustentador da vida. Ele mediu as águas na concha de suas mãos e mediu o pó da terra em uma balança de precisão. Ele mensurou os céus a palmo e espalhou as estrelas no firmamento. Glória a Deus, você pode dar um glória a Deus aí? Deus é autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, sem deixar de ser imanente. Ele está fora da criação e nela presente. Está sentado no alto e sublime trono, governa as nações e tem as rédeas da história em suas mãos. Ele levanta e destrona reis, ergue e abate reinos, faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Não obstante ser majestoso e revestido de glória, Deus se importa com você. Vou repetir, Deus se importa com você, com sua vida. Ele ama e cuida de você. Sua vida não está jogada ao léu, ao sabor das circunstâncias. Está nas mãos daquele que se assenta na sala de comando do universo. Eu quero que você aprenda uma coisa, que Deus também não lida com improvisos. O teísmo aberto é uma perigosa heresia que seduz muitos pensadores cristãos. Esses pensamentos alegam que Deus escolheu ser contingente como o ser humano e por isso também é pego de surpresa diante das grandes tragédias da vida. Essa falsa doutrina apequena Deus, fazendo dele um ídolo impotente. Em oposição a essa ensandecida heresia, Jó afirma a soberania de Deus e diz que nenhum dos seus planos de Deus pode ser frustrado. Deus não lida com improviso. Ele tem um plano eterno, vitorioso e eficaz. E nós estamos incluídos nesse plano. Tudo sobre a nossa vida está escrito e determinado. Aquilo que nos surpreende não apanha Deus de surpresa. As tragédias que nos assolam não são apenas de seu conhecimento, mas estão sob o seu controle. Nada pode acontecer conosco sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Eu quero te dizer que Ele conhece cada fio do seu cabelo, de sua cabeça, cada uma das
70 trilhões de células do nosso corpo, que está programada geneticamente. Não somos fruto do acaso. Não viemos ao mundo por acidente. Não somos resultado de uma evolução de milhões de anos. Fomos planejados por Deus, criação do poder do próprio Deus e dirigido por suas poderosas mãos. Deus vê o nosso futuro no seu agora eterno. Ele conhece as curvas do nosso caminho e enxerga no escuro. E mesmo assim, nos segura firme nas suas mãos, nos guia com o seu conselho eterno e nos recebe na glória. Eu quero que você coloque no seu coração e saiba que Deus nunca erra. Deus nunca erra. Deus enxerga o futuro no seu eterno agora. Ele não é colhido de surpresa, nem precisa revisar os seus planos. Não comete erro de provisão, nem falha na sua ação. Mesmo quando permite que as circunstâncias terríveis nos assolem, não faz isso para destruir, mas para fortalecer quando nos joga na fornalha do sofrimento. Não é para nos matar, mas para nos purificar. Veja que Jó sofreu duros golpes, teve perdas enormes, foi castigado severamente, chorou, gemeu, sangrou, ergueu ao céu suas perguntas inquietantes, seus questionamentos profundos, e não encontrou sequer uma palavra do céu que pudesse acalmar o vendaval do seu coração. Quando Deus rompeu o silêncio, revelou a Jó a sua majestade e seu imenso poder. Jó então encolheu-se arrependido no pó e na cinza e confessou: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Para Deus não há impossíveis. Lucas 1,37. Ele pode tudo quando quer. Ele fez maravilha no passado, realiza milagres no presente e fará grandes sinais no futuro. Jamais abriu a mão de seu poder, jamais foi despojado de sua glória sempiterna. Seus planos são eternos e perfeitos. Não precisam ser autorizados nem passar por um upgrade. Deus trabalha as circunstâncias da nossa vida para que todas elas contribuam para o nosso bem. Ele transforma o mal em bem, o choro em alegria, a dor em fonte de consolo e as noites escuras em manhã radiosas. Então, e aqui nós finalizamos, e eu gostaria que você acompanhasse a leitura final de Jó 42, versículo 10 a seguir. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os que dantes conheceram, e comeram com ele a sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemina, o da outra Queísa e o da terceira Queren Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu os seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que Deus possa entrar com providência nessa luta que você está passando, neste momento de sofrimento,
mas é necessário você se entregar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa aflição, essa angústia, esse vazio que está dentro da sua alma, só Deus pode preencher. Esse vazio que tem ocorrido dentro de você pelas circunstâncias da vida, pelos momentos difíceis, só Deus pode restaurar, como Ele fez na vida de Jó, te dá tudo em dobro: alegria, paz, filho, riqueza, prosperidade na sua vida. Veja que Jó, ele confessa que conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora os olhos dele viam a Deus. Nesta hora, eu encerro aqui dizendo que bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa compartilhar esses ensinamentos, esses momentos do Devocional Examinai com outras pessoas, para que elas possam ouvir essa palavra e serem restauradas pelo poder abençoador de Cristo, segundo a sua vontade, de acordo com a sua busca. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo momento no Devocional Examinai. Nós estamos preparando, a pedido de um inscrito, falando sobre a parábola do bom samaritano, né? Vamos estudar no próximo devocional sobre este assunto. E você que é inscrito em nosso canal, você que tem chegado aqui, pode deixar nos comentários algum pedido de algum texto, de algum assunto que você gostaria que nós falássemos aqui, e estaremos pedindo a orientação do Eterno, do Senhor Todo-Poderoso, para assim estarmos meditando sobre este assunto. Gostaria de agradecer a todos os amados e queridos que estiveram aqui conosco. Gostaria de agradecer um inscrito, Erisnaldo, que assim fez o pedido para que nós falássemos sobre esse assunto. Sei que a palavra de Deus, ela não voltará vazia e achará destino certo pela qual ela foi enviada, e fará tudo aquilo pela qual foi destinada. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo vídeo examinando a Escritura no seu devocional Examinai. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo vídeo, querendo Deus.